Em recuperação judicial, ela está sob supervisão do Estado. Uma empresa, numa falência, de fato, ela está sob supervisão, mas ela não funciona. Ela fechou as portas e ela vai vender o que ela tiver e pagar quem tem que pagar. E querendo funcionar numa situação com a qual ele não consegue mais, o que ele está fazendo? Ele está acumulando prejuízo para ele e para os demais players envolvidos no mesmo mercado. Então, assim, é um efeito dominó. Se ele Como funciona? O sócio ele continua ainda no comando? Não perde. O que na verdade ele tem é uma supervisão judicial através do administrador para ver se de fato ele está seguindo quanto a lei determina. As empresas elas têm que se adaptar, né? Tem que ter uma evolução. Não adianta querer acompanhar e fazendo os métodos antigos para algo que é novo. Procurar players no mercado, procurar nova linha de crédito, procurar negociar com os credores que ele já deve. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Simplificar. Estamos iniciando o episódio número 60 e hoje com um tema muito especial, onde falaremos sobre recuperação judicial. Ainda dá para salvar o seu negócio? Eu sou Michele, contadora, analista tributária e especialista em BPO financeiro. E aqui comigo, minha querida parceira de podcast, doutora Laís Freire, que é advogada, consultora empresarial e especialista em direito tributário. Tudo bem, Lá? Oi, Mi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra que no episódio sobre crise ou má gestão financeira prometemos que traríamos um advogado especialista na área? Pois é, hoje é o dia. É verdade. E ele vai enriquecer esse nosso bate-papo. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, da biografia. Ele é advogado e administrador judicial, formado pela Unisanta, pós-graduado em recuperação de empresas e falências pela FADISP, membro especialista do Observatório Nacional de Insolvência Empresarial, vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB Santos e membro da mesma comissão na OAB São Paulo. Ele possui uma sólida experiência na condução de processos de recuperação e falência de médio e grande porte, além de atuar como perito em diversas demandas empresariais em vários estados do Brasil. É uma honra receber você aqui, Dr. Matheus Correia. Seja muito bem-vindo ao Pode Simplificar. Bem-vindo! Obrigado, Michele. Obrigado, Laís. Agradeço o convite que vocês fizeram. Para mim, que é uma honra ser entrevistado por vocês, ter esse bate-papo. O currículo está gigante, eu vou dar uma melhorada nisso, prometo, no próximo. Não, é para mostrar para o nosso público que nós trouxemos mais um convidado aí de peso, né, para falar, que tem propriedade para falar da matéria. Eu espero contribuir muito, esclarecer muitas dúvidas aí que vocês tenham e, de fato, trazer um pouquinho dessa experiência do que é esse RJ, esse estigma que a gente tem sobre algo que nossa, a RJ quebrou, a RJ é ruim. Não, vamos tentar melhorar um pouquinho essa história sobre recuperação e falência. Perfeito. Excelente. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tudo bem? Matheus, muita gente ainda confunde a recuperação judicial com falência. Você pode explicar para a nossa audiência qual a diferença entre elas e quando a recuperação judicial passa de fato a ser uma alternativa real? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? Em primeiro lugar, né, a recuperação judicial é um instituto que serve para que a empresa que está em crise financeira possa se reerguer no mercado, se reestruturar, né? Diante aí, talvez, de um diagnóstico que a própria empresa ou até mesmo uma contratação de uma auditoria identifique esse problema dentro da empresa, existe um instrumento jurídico que está previsto na Lei 11.101 que concede o benefício da recuperação judicial, e aí a gente pode, nos próximos tópicos, falar sobre esses benefícios, dos quais a recuperação judicial ela serve para
soerguimento dentro do mercado, né? Ela congela aí as dívidas que a empresa tem até aquele período e ela apresenta aí uma forma de reestruturação dentro do mercado. Isso é uma recuperação judicial, né? Ao contrário de uma falência é que realmente a empresa não tem mais condições pelos quais ela vem aí se endividando, ou até mesmo tem um pico de dívida muito alto que de fato não tem como ela se manter no mercado, e não é problema nenhum, né? Vamos tirar esse estereótipo de que falência é ruim, muito pelo contrário, às vezes foi um negócio que não deu certo, o sócio ele pode abrir uma nova empresa, e nessas condições ela apresenta uma autofalência. Olha, eu não consigo mais, eu de fato tenho alguns bens dentro dessa minha empresa, eu pretendo com esses bens pagar os credores a quais eu devo, e aí através de e entrando um pouquinho mais num conceito de falência, que é um plano de rateio, acaba pagando quem tem que pagar, e assim, se permanece dívida, e permanece de fato, é o que deu para fazer, né? Mas se distingue, uma empresa em recuperação judicial, ela está sob supervisão do Estado. Uma empresa numa falência, de fato, ela está sob supervisão, mas ela não funciona. Ela fechou as portas e ela vai vender o que ela tiver e pagar quem tem que pagar, né? Basicamente aí a diferença de recuperação de RJ, ou recuperação e falência, sem entrar muito no detalhe, né? Ótimo. E quais são os primeiros sinais de alerta que mostram que a empresa pode estar chegando num ponto perigoso e precisa agir? Olha, eu acho que esse feeling, né, é um feeling, desculpa, não tem outra forma de dizer, que o empresário tem que ter diante de como que ele está lidando, né, com as atividades dele, sei lá, vamos colocar aqui um parâmetro que a lei exige no 51, que é quando ela tem que entrar com uma recuperação, ela tem que apresentar os últimos 3 balanços, os últimos 3 DREs. Então, assim, fazendo uma análise sobre como que ela está nos últimos 3 anos, o empresário pode entender, olha, eu estou operando no negativo dos últimos 3 anos, e essa curva, ela está aumentando cada vez mais. Então, assim, o sinal ele está vendo. A diferença é que a gente tem uma certa resistência com o empresário, que ele não quer abrir mão da forma com qual ele está atuando, ele não quer aquela opinião de um auditor, de um consultor financeiro, sobre como ele está desenvolvendo aquela atividade, como ele pode melhorar, ou até mesmo, assim, tem esse ponto, dependendo de onde ele alcançou com a atividade dele, tem, sei lá, 2, 3, 4 filiais. Às vezes ele tem que dar um passo para trás, né? Às vezes ele, das 3, 4 filiais que ele tem, apenas uma consegue operar no positivo, que sustenta aquelas outras 3 que não faz o menor sentido. Entendeu? Então, assim, essa red flag, vou colocar dessa forma, né? O empresário, ele sabe quando isso acontece. Não é o advogado, não é o consultor ajuda muito, mas assim, é um empresário, ele está vendo como está funcionando. Então, assim, não existe uma receita do bolo. Existem sinais, e esses são os sinais. Assim, tô dando um exemplo do que pode ser ruim nesse ponto para o empresário conseguir, como eu posso dizer, virar uma chave, né? Olhar de uma outra forma para o negócio que é dele, né? Perfeito. E, Matheus, e quando a situação do empresário é muito crítica, né, nesse aspecto, você acha que tem como ter salvação nesse sentido? Olha, quando é muito crítica, e aí a gente entra naquele viés da autofalência, tá? A autofalência, ela não é ruim. Vamos ser honestos aqui. Quem entende um pouquinho sobre o que o empresário está tentando fazer de forma genuína, demonstrar que aquela atividade que ele tentou, de fato, fazer com que ela funcionasse, não deu certo. Aquela tentativa não deu certo. E ele está pretendendo, de fato, colocar todo o inventário dele à disposição, vamos colocar assim, e tentar, no futuro, um novo negócio. Então, eu entendo de quem prestou serviço para ele, quem forneceu insumos, quem liberou novas linhas de crédito para ele, vão ficar, de certa forma, prejudicados, mas, vejam, ele querendo funcionar numa situação com a qual ele não consegue mais, o que ele está fazendo?
Ele está acumulando prejuízo para ele e para os demais players envolvidos no mesmo mercado. Então, assim, é um efeito dominó. Se ele continua nessa situação de não fazer nada, não, por exemplo, fazer nada, eu digo, até mesmo reconhecer o estado falimentar que ele se encontra, é prejudicial para ele e para todos os outros. Então, assim, é uma pergunta. O que é melhor? Os que cederam crédito para eles receberem alguma coisa ou não receberem nada numa expectativa de que vai receber algum dia. Então, assim, se a gente for entrar no conceito de assembleia, que é um dos marcos principais da recuperação, que é onde existe a sentar na mesa aqui, né, que fala, traz os credores para cá e vamos negociar, vocês vão entender que é exatamente isso pelo qual as empresas têm um índice de aprovação da assembleia muito grande. Né? Acho que consigo aí resumir basicamente onde ele fala, não tem jeito, até o não tem jeito é possível. Né? A gente também tem um instituto do Fresh Start que talvez nos outros tópicos a gente possa abordar um pouco disso, né? Que é a condição onde o sócio falido ele se torna habilitável a funcionar, entre aspas, novamente, né? Ótimo. Você citou aqui um dos exemplos que a partir do momento que a pessoa entra com a RJ, congela ali as execuções, né? Exato. Então, além disso, quais são os benefícios da recuperação judicial e o que muda na prática quando a empresa ela entra com o pedido? Bom, vou dividir aqui em dois cenários, tá? Quando ela entra com recuperação judicial, infelizmente ela recebe um X nas costas da sociedade como um todo, né? Porque a recuperação judicial, ela mostra a fragilidade do empresário. Olha, ele está falando, eu não consigo atuar dessa forma e eu pretendo, mas eu preciso de um amparo do Estado, eu preciso de um mecanismo que faça com que minha atividade volte a funcionar de maneira regular. Então, assim, linhas de crédito é difícil dele receber, né? Insumos também é difícil, porque assim, ele com o congelamento das dívidas, das execuções, que a gente chama do prazo de stay period, que é os 180 dias pelos quais aquela empresa ela não pode sofrer execuções nem atos expropriatórios, podendo ser prorrogado por mais 180. É uma previsão legal que a gente tem. Então, assim, até para manter as atividades operacionais dele é difícil. Uhum. Porque ele precisa daqueles credores e o que a gente fala são parceiros de negócio para continuar funcionando. E aí, quem que quer ajudá-lo nessa empreitada, né? A recuperação judicial está aí. E até me perdi, qual que era a segunda parte? Que muda na prática quando a empresa entra com o pedido. Essa parte é o que mais muda, né? Esse X nas costas. E propriamente a atividade dele, ele não consegue ter novas linhas de crédito e acaba buscando o que a gente chama de linhas secundárias, né? Os fundos de investimento acabam mudando um pouco do aspecto do banco, por exemplo, que o banco, nesse viés, eles são muito aguerridos, né? Porque eles contam com aquilo. E muitas linhas de crédito que foram concedidas no passado, principalmente os bancos, né, eles fazem as garantias dessas linhas de crédito com o próprio bem. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma fazenda precisa de uma colheitadeira, né? Produtor rural às vezes precisa, ele entra com uma recuperação judicial. Aquela colheitadeira ela serve como garantia para que o banco consiga receber aquelas PMTs que foram geradas, né, daquele bem. Então, o que o banco faz? Olha, eu tenho aí um crédito muito grande, porque vamos imaginar um cenário. O produtor rural tem muita colheitadeira. Então, ou o máquina ou é grão. Um desses dois. Então, ele coloca basicamente como garantia todos os maquinários deles, que a gente tem aí. A Michele sabe melhor do que eu, a questão do ativo imobilizado, né? Então ele congela naquilo ali. Então, querendo ou não, o maior credor dele é o banco. Então, ele tem uma classificação que a gente fala que é classe 2, garantia real.
Não que ele tem mais força em relação aos demais, né? Que a gente vai falar sobre a classificação. Mas, assim, digamos assim que ele tem forte influência quando senta na Assembleia Geral de Credores para aprovar ou não o plano. Então, assim, é um certo problema para o empresário, porque ele precisa que o banco aprove, eventualmente, uma Assembleia Geral de Credores dele. Então, é algo que ele precisa se esticar. O que fazem? Essa é a verdade. O próprio sócio, com garantias pessoais, e aí tem essa mistura do CNPJ com o CPF, que é outro problema, né, Michele? Mistura bastante e acaba cedendo um bem pessoal dele para poder garantir um pagamento futuro, ou até mesmo tirar da própria Assembleia Geral de Credores aquele crédito para poder continuar a condução. Então, eu vejo dessa forma. E basicamente é isso, né? Matheus, e a operação dele pode ficar até mais custosa nesse sentido, né? Porque Exato. Você comentou dos insumos, por exemplo, a dificuldade dos fornecedores em liberar matéria-prima, por exemplo. Então, ele acaba indo não no que tem uma matéria-prima com custo menor, mas sim naquela que ainda libera para ele, né? Exato. Assim, tem dois marcos em relação à recuperação inicial quando você entra com requerimento. Então todas as suas dívidas, né, no exato dia que você pediu e foi deferida, ela congela da data do pedido, e quando ela está funcionando, você tem que lembrar que ela está adquirindo novas dívidas, tá? Ela está fazendo novas dívidas para continuar com aquele funcionamento da empresa. Então, assim, ela tem dívida antiga e dívida nova. E aí é esse sistema aí de freios e contrapesos que ela tem que fazer. Eu tenho que continuar pagando aqueles para continuar funcionando, mas eu não posso privilegiar esses aqui, de certa forma, e esquecer daqueles que eu vou precisar que votem ao meu favor numa Assembleia Geral de Credores, né? Exato. E muitos empresários têm medo de perder o controle da empresa durante justamente esse processo. Como funciona? O sócio, ele continua ainda no comando? É muito, muito interessante isso, né? Tem um certo receio dos sócios, porque eles acham que pedido de recuperação judicial, pela questão do ordenamento que é determinado aí a nomeação do administrador judicial, eu ocupo esse espaço hoje, ele perderia o poder de mando da empresa. Não perde. O que, na verdade, ele tem é uma supervisão judicial através do administrador para ver se, de fato, ele está seguindo quanto a lei determina. Então, uma das nossas atividades regulares e apresentação para o Poder Judiciário é o relatório mensal, que basicamente reflete como que a empresa está funcionando, se contratou gente, se não contratou, se fez novos contratos, se não fez. Então, assim, é um diagnóstico de como que ela está realmente naquele momento. O sócio continua na administração da empresa, a gente não interfere em nada, tá? E não é que nem deve, não deve e não pode. Há exceções, tá? O que eu quero dizer de exceções? Empresas pelos quais estão bem, funcionam bem, e o sócio, de forma deliberada, começa a promover alguns atos de más práticas no mercado. Às vezes ele acaba desvirtuando, digamos assim, alguns contratos para outras empresas que ele tem, tá? E aí a gente chama de cadeia de holding, e querendo ou não, aquele CNPJ que ele está desviando contratos, vamos falar dessa forma, ele está funcionando bem, está operando no positivo, e essa que está negativa, ele está afundando cada vez mais. Então, quando a gente, de fato, fiscaliza as atividades da empresa, a gente pode entender isso. Então, exemplo, hoje ela tem 10 contratos, amanhã ela aparece com 5. Tá, o que aconteceu? Né? Para onde foi esses 5 contratos? Então, essencialmente, a gente tem que investigar, de certa forma. E aí, se for de fato identificado que existe essa prática do sócio de forma deliberada em prejudicar a empresa, existe a exceção na lei para pedir, no fato, um afastamento dos sócios para uma gestão judicial. Por que o afastamento? Porque a gente tem que imaginar uma empresa funcionando com 500 funcionários. Então, a gente não pode simplesmente falar, nossa, a empresa que funciona com 500 funcionários, ela serve para, olha,
como o sócio não tá atuando com umas boas práticas, a gente vai falir essa empresa. Não é assim que funciona. A empresa está boa, a empresa está bem. O problema é uma engrenagem. Então, em exceções, não é regra, tá? E é muito perigoso isso. O administrador judicial pode ter essa sensibilidade de identificar e pedir o afastamento dos sócios, tá? É porque acaba desvirtuando a finalidade da lei, né? Exato. É algo que na Oi teve isso. Não sei se vocês viram, inclusive saiu notícias que ela infelizmente teve a falência dela decretada hoje. Então, ela tem casos aí, se eu não me engano, de 60 bilhões, se eu não me engano, de dívida, e teve, de fato, um gestor judicial que conduzia as atividades de gestora, administrador judicial, por conta do próprio comitê da sociedade, do qual geria as atividades da OI. Então, assim, esse é um caso, né, que foi peculiar por conta da proporção que tinha, e você tem que imaginar quantos funcionários, colaboradores que a Oi tem. Então, assim, é um efeito dominó, né? Se eu quebro uma empresa, quantas empresas vão junto com essa que eu não, né? Mas que a Jota opinou e, de fato, foi consubstanciado em algo real, né? Enfim, tem exceção, mas não é regra não, tá? O sócio fica no mando da empresa e ele segue. Perfeito. A gente falou, há um estigma, né? Então há uma resistência do sócio em relação a procurar uma ajuda, né, para poder entrar com uma RJ, enfim, ou até decretar autofalência. E aí vem de encontro com essa pergunta: entrar em recuperação judicial significa admitir fracasso ou pode ser visto como medida estratégica de reestruturação? Não, eu não vejo como um fracasso, né? Existe situações aí alheias à atividade operacional que o empresário tem. Vamos dar um exemplo aqui não muito longe. Pandemia, tá? Como é que o sistema de hotelaria funcionou? Como é que o empresário funcionou? Veja, ninguém procurava hotel para de fato se hospedar, né? Vamos imaginar assim, na verdade você não tinha nem para onde ir, ou era de casa para o mercado da farmácia, acabou. Então quer dizer que por conta dessas circunstâncias, e a pandemia não durou 1 ano, durou 2 com reflexos de 3, 4, né? Já está indo aí para o 5º ano, estamos no 5º ano, se eu não me engano. Então, assim, existem situações do qual o empresário não tem controle sobre isso, né? Então, esse é um fato de que não é um fracasso, é algo que aconteceu dentro daquele mercado que condicionou uma ideia de que, olha, eu preciso me reestruturar em relação aos meus credores. Esse é um ponto, tá? Por outro lado, pode ser que uma operação mal administrada tenha ocorrido esse problema. No Brasil, a gente tem aí uma proporção muito grande de empresas que são passadas de pai para filho, né? Principalmente em cidades menores. O Santos aqui, por exemplo, tem muito disso. Então, às vezes, era administrado de uma forma, não mudou a forma com qual ela era administrada, não inovou, não procurou algo diferente, e às vezes quando passa essa questão hereditária, você vê que acaba fechando a empresa justamente porque não teve aquele controle sobre as rédeas, não soube inovar, não soube de fato trazer algo diferente, a manutenção de preço, acompanhar o mercado, enfim. Então, assim, só para responder a tua pergunta, não é um fracasso. Existem situações e situações. Eu acabei de te dar 2 exemplos muito claros de que pode ser de um jeito, como também pode ser de outro, né? Perfeito. Sim. Eu quero fazer uma pausa aqui, Matheus, para falar das nossas redes sociais. Conta aqui para nós se você está gostando do episódio. Se sim, deixa o seu like e também nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, também nas plataformas de áudio
como Spotify, Deezer, YouTuber Music, e compartilhe esse episódio para aquele seu amigo, empresário, pode ser um tema que ele precise saber, um tema relevante, e você compartilhando, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e compartilha também para o máximo de pessoas possíveis. Eu vou aproveitar para deixar também o meu Instagram, que é @michele.sfrancisco e @mfgroup, que é o da minha empresa. Doutora, quer deixar o seu Instagram? Sim, LFADV Consultoria. Nos siga lá. E nós vamos deixar também a rede social do nosso convidado e o @pode simplificar também para você nos acompanhar. E, Matheus, tem pessoas que acreditam que a recuperação judicial seja para grandes empresas. Isso é verdade ou se aplica também a médio porte? Não, isso não é uma verdade. É que assim, a recuperação judicial ela tem um custo, né? Então, a empresa, quando ela pede a recuperação judicial, ela tem que estar preparada para arcar com esses custos. Então, assim, não é qualquer uma que consegue, mas também a gente não pode simplesmente eliminar uma empresa de pequeno porte ou médio porte a respeito disso, né? O que a empresa ela tem que entender quais são esses custos e se de fato ela consegue arcar com eles para de fato conseguir suportar esse processo. Porque assim, em média hoje, Michele, uma recuperação judicial dura em torno de 4 a 6 anos. Então, assim, vamos imaginar aqui 4 a 6 anos de contrato de honorários do advogado, contrato da consultoria especializada aqui, que vai ajudar na reestruturação, custas do processo, os honorários do administrador judicial que é nomeado. Então, assim, a gente tem esse universo de custos. Então, assim, não é que ela não consiga, mas a gente tem que saber se ela vai, de fato, suportar essas custas e falar, olha, eu me preparei para isso, eu tenho uma ideia, porque existem parâmetros, tem parâmetros de mercado, custas, os próprios honorários da administração judicial têm limitação, que é até 5% sobre o valor da dívida, as judiciais são 1,5% agora, e os contratos de honorários vai depender muito os advocatícios, né, de quem realmente faz a RJ. Vai depender muito sobre a magnitude da empresa. Então, assim, serve para qualquer um, mas também tem que ter um planejamento a respeito desses custos, se vale a pena ou não, né? E assim, vindo de encontro com essa questão de valer a pena ou não, às vezes a gente vê nas redes sociais, muita gente vendendo assim, RJ vai salvar sua empresa. O que você indica, o que você observa antes de fato de entender se de fato a empresa precisa de RJ, ou se você faz uma análise prévia do que é possível a empresa fazer antes de ingressar com o pedido judicial? Há uma análise assim, prévia? Olha, é muito importante isso, e aí eu não vou banalizar os colegas advogados, mas eu acho que o remédio em recuperação judicial, como acabei de colocar um exemplo, não é para todo mundo. Né? Não é porque o empresário consegue, né, cumprir com os requisitos da lei. Hoje em dia, os 1101, se você vê lá o artigo 47, 48, 51, ele basicamente é objetivo em que o que a empresa necessariamente precisa para pedir a recuperação judicial. Então, assim, basicamente, está funcionando durante 3 anos, ela consegue, porque espera-se que dentre os requisitos objetivos, ela consegue cumprir aquilo ali. Mas quem que vai operacionalizar aquela recuperação? O que eu vejo hoje no mercado, infelizmente, tá? Eu falo isso com pesar, é que é vendido uma RJ, mas não tem uma sequência dentro daquela RJ. Né? A gente, como administrador judicial, muitas vezes a gente tem que orientar, né, não o sócio, mas até mesmo o colega, né, o advogado que está na recuperação, para falar, olha, você tem alguns prazos para seguir, você tem alguns documentos que você tem que entregar, você tem alguma relação que você deve criar com os seus credores, né? Você basicamente vira você não está só supervisionando, você está orientando como que
como que a recuperação ela tem que seguir, né? Isso também é uma linha muito tênue, né? Principalmente para nós, né? Eu falo isso com muita sensibilidade para que entenda mais sobre o processo, mas que não interfira na condução do próprio profissional. Então, não é um remédio para todas as empresas, né? Ele é um remédio que tem que ser dado, mas, né, precisa ter aí uma especialização, não só na matéria, mas sobre o contexto geral, né? Eu falo muito sobre isso. Bom, minha pergunta também vai de encontro, que você comentou da documentação, né? Quais seriam ali os requisitos mínimos e documentos principais a ser apresentado? Perfeito. Os objetivos, assim, não vou lembrar todos, tem até uma colinha aqui, mas no 51 diz muito sobre balanço, DRE, extrato da conta, certidão da empresa, o ativo, enfim. Tem mais algumas coisas aí que eu não vou me lembrar agora, mas são muito específicos para a empresa que já está funcionando há algum tempo, né? Então não existe nenhuma questão especial, nossa, isso aqui realmente a empresa precisa. Não tem nada de especial. É muito objetivo e muito por isso que empresas que às vezes não precisam acabam pedindo a recuperação judicial, como você vai ver, o problema dela era um crédito só. O problema dela é o banco. Se tirar o banco, a empresa funciona normal. Então, assim, não tem muito, como é que se diz? Não tem muito uma receita muito complicada do bolo, não. É muito simples a questão objetiva, né, da poder ou não pedir RJ. E o que você diria para quem está resistindo a buscar a orientação? Olha, muda um pouco o conceito. Porque tanto o ser humano quanto as empresas, elas têm que se adaptar, né? Tem que ter uma evolução. Não adianta querer acompanhar e fazendo os métodos antigos para algo que é novo, né? Não tente baratear, e eu falo isso com todo respeito, tá? Porque às vezes o barato sai muito caro, porque a gente sabe que o empresário vai procurar o melhor custo-benefício, a cabeça dele funciona assim, né? Eu quero o que me traga a mesma receita, mas que custe menos. E não é assim que funciona a recuperação. Ele precisa de escritório, de consultor, que vão ter aí atividades lineares, que é na própria RJ, mas as transversais contam muito mais, que é procurar players no mercado, procurar nova linha de crédito, procurar negociar com os credores que ele já deve. Então, é uma situação muito estressada, né? Você imagina, olha, eu devo para você, mas eu vou te pagar, mas eu vou te pagar com 80% de deságio em 15 anos. Então, é essa notícia que o outro lado vai ouvir, entende? Então, não estou falando que precisa de um psicólogo para o outro lado, não, mas existe alguém que tenha essa sensibilidade para poder tratar desse tema e ter um credor parceiro, de fato, né? Perfeito. E se o plano de recuperação aprovado não for cumprido, o que acontece aí com a empresa? Ela pode ajustar ou ela já vai direto para falência nesse caso? Depende. Essa pergunta vai ser respondida na parte 2. Matheus já adiantou aqui com depende, mas depende. Tem que assistir a parte 2 para saber mais. O que seria esse depende, né, Mi? É verdade, eu quero saber, hein? Também. Então, você que gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e já ativa o sininho para receber a parte 2. Até a parte 2, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.